Era de Aquário, a era da tecnologia, da originalidade, do trabalho humanitário, da liberdade. Sim, tudo isso. Mas muitos não sabem que também é a era do amor verdadeiro. Segundo a astrologia, Aquário faz parte do eixo do amor. E nós vamos falar sobre isso neste vídeo de hoje. Estamos num momento muito importante da humanidade, que além de todo o avanço tecnológico, do trabalho humanitário, da liberdade, nós teremos também muitos reencontros de almas afins, almas gêmeas, das contrapartes espirituais. O reencontro de almas que estiveram distantes, separadas por muitas eras. E chegou o momento dessa reunião. Se você sentir afinidade com as informações que serão ditas aqui, leve para o seu coração e sinta, pois o coração é a chave da ascensão. A numerologia, a astrologia, o conhecimento da civilização maia, todos apontam para um período de abertura para os encontros de almas, com profunda afinidade. Os relacionamentos kármicos estão a cada dia sendo resolvidos e finalizados. E estamos iniciando um novo ciclo, no auge da transição planetária. Ou também podemos chamar da transição da biosfera para a noosfera. E o que seria a noosfera? É a esfera do pensamento humano, das ideias, da mente. Uma nova fase da evolução da consciência humana, o mental superior. Acessar o eu superior, o nosso mestre interno. Ancorar o quinto elemento, o éter. Ampliar a criatividade, a abstração, a telepatia, a intuição. É o final da tão falada roda de Sansara, onde no tarô nós podemos ver claramente essa saída dessa roda, onde temos o simbolismo de Aquário. Como vocês podem ver na esfinge, temos a parte de baixo um corpo de um animal e a cabeça humana. A esfinge do Egito tem todo um simbolismo que mostra a passagem dessa animalidade para a humanidade. A esfinge de Gizé é uma escultura com um simbolismo bem interessante. E ela está na carta 10 do tarô, que é chamada a Roda da Fortuna, a Roda de Sansara, e tem muita simbologia tudo isso. Essa roda marca os ciclos do sistema solar na galáxia, e os signos que aparecem ali são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, o eixo Touro, Escorpião e o eixo Leão, Aquário. O eixo Leão e Aquário é o eixo do amor. É o eixo onde subimos uma oitava na espiral. Então vamos compreender agora como esse processo da transição planetária se intensificou nos últimos anos. Sabemos que uma transição planetária dura em média 300 anos. E já foi dito por muitos canalizadores que desde 1750 esse processo começou, que terá um período até 2050 aproximadamente. E nós estamos nos momentos finais dessa transição da biosfera para a noosfera. Então agora eu vou trazer um auxílio didático da numerologia, astrologia e também do conhecimento maia, o sincronário das 13 luas
e também algumas pessoas conhecem como calendário maia. Então, vários fatores estão ajudando nessa expansão de consciência da humanidade. Então, vamos lá. A partir de 2012, o tão falado 2012, a humanidade começou a ser influenciada por uma faixa vibratória denominada cinturão de fótons. Todos os seres, sejam humanos, animais, vegetais e toda a estrutura do planeta, estão sendo influenciados por esse campo energético de alta frequência vibratória. O cinturão de fótons atua no inconsciente coletivo e está auxiliando no processo de limpeza de crenças, de dogmas e também as limpezas emocionais. Tudo o que vibra na terceira dimensão, aos poucos será eliminado, purificado, vibrando em uma nova consciência. E o planeta está atualmente mergulhado no cinturão de fótons. Por isso, é chamado de Era da Luz. O planeta Terra começou a entrar no cinturão de fótons em 1987 e em 2012 já estava totalmente imerso no cinturão de fótons. E a última vez que a Terra passou pelo cinturão de fótons foi durante a Era de Leão, há cerca de 12 mil anos atrás, aproximadamente. E a permanência dentro desse cinturão é por 2.160 anos. Então, nas eras de Leão e Aquário, é quando o planeta fica totalmente imerso dentro do cinturão de fótons por 2.160 anos. Neste período que agora estamos totalmente imersos dentro do cinturão de fótons, seremos carregados pela energia do Sol central. Todas as moléculas, átomos, passarão por uma transformação sob a influência dos fótons. É a luz entrando. Luz é informação, consciência é luz. Ignorância é escuridão. Nossos corpos ficarão menos densos, com menos matéria e mais energia. A luz limpará os corpos emocionais e intensificará as vibrações do corpo físico, com dissipação de miasmas, dos sistemas de crenças, e toda essa transformação ocasiona alguns desconfortos que muitos estão sentindo ultimamente. Então, a partir de 2012, iniciou-se essa aceleração do processo de ascensão. E em 2017, duas configurações astrológicas aceleraram ainda muito mais o processo, que foi a entrada de Saturno como regente do grande ciclo de 36 anos, que terminará em 2053. Também tivemos a entrada do eixo nodal, Leão e Aquário. O nodo norte em Leão, o nodo sul em Aquário. E este é o eixo do amor. Por este motivo, exatamente em 2017, quando entrou o eixo nodal Leão-Aquário, muitas pessoas tiveram a ativação do reencontro de almas afins, o reencontro com suas contrapartes. Em 2017, portanto, iniciou um ciclo, tanto que 2017, a soma desses números resulta no número 1. Ali foi o início de um processo de individuação, do autoconhecimento. E em 2026, quando iniciar o novo ciclo, que somando 2 mais 0 mais 2 mais 6 é o 1 novamente, será o eixo nodal em Aquário, o nodo norte em Aquário. E aí sim o amor verdadeiro já estará em evidência.
porque de 2017 para cá houve todo um processo de purificação das almas, para quem despertou nesta época. E em 2018 tivemos um evento muito importante que ocorreu em relação à grade planetária, que chamamos de a dissolução da anomalia primária. Bom, eu vou procurar explicar sobre a anomalia primária de uma forma resumida e até didática, porque é algo que aconteceu desde a primeira emanação do todo e é um assunto muito complexo. E digamos que precisa haver uma certa abstração para a compreensão. Eu vou utilizar os números para tentar explicar de uma forma melhor. Digamos que o Criador seja o número 0. E a partir dele, quando ele fez a primeira emanação, surgiu o 1. E foi exatamente nesse ponto. E foi aqui que aconteceu a anomalia, que só foi possível detectar milhões de anos depois. Ela se revelou em um determinado momento. Foi quando o 1 se tornou 2, que tem tudo a ver com os conceitos de ânimos e ânima. Então, utilizando os números, digamos que esse 1 devia ser 1, o 11. Para quem tem assim já o conhecimento das sincronicidades e do número das almas gêmeas, sempre é falado no 11, né? E tem um fundamento por isso, porque foi por causa desse 1 que houve todo o problema que foi descoberto depois. Então, explicando assim através dos números, espero que vocês possam ter esse nível de abstração para compreender o que eu quero passar aqui. Nas dimensões superiores, essa primeira emanação não apresentava problema algum, porque a retificação se faz por si mesma, através da inteligência da luz. Porém, nas dimensões carbonadas, que é a terceira dimensão, né? Na experimentação dos mundos à base de carbono, o problema se revelou. E o que seria essa anomalia primária, então? É o déficit do sagrado feminino, que permeou o inconsciente coletivo, resultando na falta de equilíbrio das polaridades. E isso foi evidenciado na época de Lemúria, quando o andrógeno, que era o 1, foi dividido em duas polaridades, que aí já vem o nível do Yin e Yang. No 1 estava contido os arquétipos ânimo e ânima, mas na verdade esse 1 deveria ser 1. E foi a partir desse 1 que houve o problema. É como se ânimos se colocasse acima da ânima, porque ele seria o 1 e ela o 2 na divisão, quando na verdade é 1 e não só o 1. E nessa concepção é como se o 1 fosse superior ao 2, e na verdade não é. É 1. Ânimos é 1, ânimas é 1. Mas nessa subdivisão para Yin e Yang, que já é uma terceira camada, é como se fosse 1 e 2. E aí começou o problema. Eu não sei se vocês conseguiram alcançar esse nível de abstração. Então, é um conceito um pouco complexo para explicar. Mas o importante aqui não é se aprofundar no que seja a anomalia primária. Eu procurei trazer através dos números uma certa abstração para a compreensão desse conceito. Mas o que eu quero trazer aqui, na verdade, é que teve a anomalia? Teve, mas ela já foi solucionada. E por uma energia do sagrado feminino.
A gente usa arquétipos aqui, né? Jesus, Krishna, Buda, sempre uma figura masculina. Mas essa anomalia primária foi solucionada por uma figura feminina, que conhecemos como arquétipo de Maria. Foi o sagrado feminino que dissolveu a anomalia. Até porque era justamente essa energia feminina que precisava se manifestar. Bom, então seguindo aqui para 2020, nós tivemos a entrada do Sol como regente anual, que iniciou em 20 de março de 2020. E podemos lembrar de um acontecimento a nível global que ocorreu, que praticamente forçou as pessoas a olharem para dentro, rever os seus atos, sobre o que estavam fazendo com suas vidas e com o planeta também. Este foi um divisor de águas. Muitas coisas mudaram a partir de 2020 e aí a coisa se acelerou muito mais. Então a gente está vendo que desde 2012 muitos movimentos começaram a acontecer desde a entrada no cinturão de fótons. E então houve um grande avanço tecnológico. Novas formas de trabalho, trabalho remoto, pessoas cuidando mais da alimentação, da qualidade de vida. Houve um despertar em massa, podemos dizer assim. E após esse grande marco do ano de 2020, de 2021 a 2023, houve um grande processo de reforma íntima das pessoas que despertaram. Limpezas individuais, mudanças profundas na forma de viver e mudanças coletivas. Foi uma grande limpeza energética. E aí veio à tona todos os movimentos de alinhamento e limpeza de chakras, sobre os conceitos do equilíbrio dos 4 elementos, tudo nesse período, 2021 a 2023, acelerou-se esse processo do equilíbrio dos 4 elementos. E em 2024 acontece a entrada definitiva de Plutão em Aquário, que aconteceu em novembro de 2024, confirmando, batendo o martelo, que a era de Aquário realmente estava em evidência. Mas é considerado que desde 2010 houve o início da era de Aquário. Ela entrou ali timidamente, mas com a entrada de Plutão em Aquário é como se batesse o martelo. Olha, entramos na era de Aquário mesmo. E o interessante é que nas eras de Leão e Aquário, a espiral puxa o sistema solar uma oitava acima. Cada era dura em média 2.160 anos. A era de Leão ocorreu entre o ano 10.000 e 8.000 a.C. E essas eras astrológicas, elas são responsáveis por mudanças no planeta a nível mundial. E a era de Aquário iniciou-se lá em 2010, né? Mais em evidência agora em 2024, e ela vai até 4.170 aproximadamente. É uma era do elemento ar, onde Urano é o planeta regente, trazendo o quê? Novas tecnologias, tem tudo a ver com a eletricidade, a valorização do aprendizado e do intelecto, da originalidade e do amor verdadeiro. Então, no ano de 2025, o ano 9, o ano da conclusão, está acontecendo um grande despertar dos masculinos e dos femininos, dos divinos, masculino e feminino. Muitos divinos femininos já estão fazendo seu percurso desde lá de 2017. Houve todo um processo muito interessante. O divino feminino precisou ativar a energia Yang dentro de si.
E assim como o divino masculino também precisou fazer o trabalho de ativação da energia Yin dentro de si. Muitos estão ligados às artes, à música, o lado feminino em si, enquanto as mulheres precisaram ativar a energia Yang, por isso elas estão mais ativas, trabalhando, produzindo, agindo. Tudo isso foi preciso acontecer durante esse período de 9 anos para acontecer o equilíbrio primeiro em si mesmos. Cada um precisou trabalhar isso dentro de si mesmo, porque essa energia precisa estar equilibrada dentro de cada um de nós para que o reencontro possa acontecer de forma equilibrada. E em 2026, somando 2 mais 2 mais 6, dá 10, que é o ano 1, e começa um novo ciclo, onde as pessoas que se trabalharam desde 2017 para cá, se estão realmente em equilíbrio, poderão se unir às suas contrapartes. E aí começa um novo ciclo, onde mais pessoas vão despertando, porque essas pessoas que despertaram lá atrás vão auxiliar esse novo ciclo de despertar que vai acontecer em 2026. Muitas pessoas vão despertar e começar o processo que as pessoas que despertaram em 2017 fizeram. E aí poderão ter orientação a esse respeito. E a tendência é cada vez mais aparecerem relacionamentos amorosos mais equilibrados, com almas afins. Será o fim do relacionamento kármico. Será o início do reencontro das almas que viveram durante milhões de anos separadas. É o reencontro das almas.